Mensagem Ananias e Safira. Autor Paulo Moraes. Em A Intensidade do Amor de Deus. Mateus 16, 19 e 18, 18. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Nesse versículo, Jesus está falando diretamente ao apóstolo Pedro e indiretamente aos outros apóstolos. As palavras de Jesus significam que Pedro recebeu autoridade entre o céu e a terra, aqui simbolizada pela posse das chaves. O pregar do Evangelho seria a forma de abrir o reino dos céus para todos os que crerem e fechar o reino para os descrentes. No livro de Atos nos mostra como esse processo funciona. Através do seu sermão no dia de Pentecostes, em Atos 2, 14 a 40, Pedro abriu a porta do reino pela primeira vez. As expressões ligar e desligar eram comuns à fraseologia dos judeus e significam declarar proibido ou declarar permitido. Estas chaves seriam para que Pedro e os outros discípulos continuarem o ministério de Jesus na terra, de pregar o Evangelho e declarar a vontade de Deus aos homens. Eles agora possuem a mesma autoridade do Messias. Pedro e os apóstolos, de posse destas chaves, passam a operar sinais e maravilhas, porque Jesus havia lhes dito: farão as coisas que eu faço, e as farão maiores ainda, porque eu vou para o Pai. Imagine alguém com esta autoridade e com esta garantia de chaves. Temos que nos lembrar que Pedro era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões, medos e enganos. Pedro era conhecido por ter negado a Jesus, pois mentindo o negou 3 vezes, se acovardando com medo de ser preso. Quando Jesus já havia ressuscitado, em João capítulo 21, verso 15 diz: E depois de ter jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, me ama mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes: Apacenta os meus cordeiros. Jesus repetiu a mesma pergunta 3 vezes: Tu me amas? Também ordenou 3 vezes: Apacenta os meus cordeiros. Então Pedro se entristeceu, porque Jesus repetiu a mesma pergunta. Ele não compreendia que Jesus estava curando a sua alma. Jesus havia feito aquele mesmo ambiente onde no passado Pedro negou o nome de Jesus 3 vezes. Agora Jesus faz uma fogueira, prepara o peixe em frente à fogueira, do mesmo jeito onde Pedro lhe negou no passado, dando-lhe agora 3 oportunidades de declarar o seu amor para aquele que ele havia negado. Jesus estava tratando a Pedro, Jesus estava curando a alma, pois o apóstolo andava amargurado, envergonhado diante de Jesus e diante dos seus amigos. Na sua mente ecoava: eu o neguei 3 vezes. Das vezes que Jesus apareceu no meio deles, depois de ter ressurreto, você pode reparar que Pedro sempre olhava do olhar distante. Pedro, que era aquele que ficava sempre ao lado de Jesus, que estava sempre perto, Pedro sempre ficava distante. Jesus mostrou as mãos para Tomé, mas não falou com Pedro. Jesus chegava: paz seja convosco, mas olhava de longe para Pedro. Quando Pedro, numa das ocasiões em que eles viram a Jesus, e Jesus não falou com ele, nem Pedro se aproximou de Jesus, Pedro falou depois que Jesus saiu dali: vou pescar. Pedro não estava interessado em pescar. Pedro estava interessado em ficar sozinho. Pedro estava amargurado. E quando ele disse: vou pescar, todos os discípulos: não, vamos contigo, vamos contigo. E eles foram com Pedro, mas Pedro não queria. Enquanto eles pescavam, Pedro ficava ao lado deles. E naquele dia foi o dia em que Jesus foi ao encontro pessoalmente de Pedro, preparando aquele ambiente para mostrar a Pedro que Jesus não guardava rancor de Pedro e que Jesus o amava.
ainda que ele havia negado. E a partir daquele momento, quando Pedro declarou que amava Jesus 3 vezes, aquele eco que passava na sua mente, que eu neguei 3 vezes, mas a partir daquelas perguntas ficaria na sua mente: eu declarei o meu amor a Jesus 3 vezes. Jesus sabe que eu amo. Observando essa passagem, fico a pensar: temos a oportunidade de declarar o nosso amor todos os dias, porque todas as vezes que cometemos pecado, estamos negando o nome de Jesus. E ele repete esta mesma pergunta para nós, a mesma quantidade de vezes que erramos. Tu me amas realmente? Esse é o perfil de Pedro: afoito, afobado, corajoso, às vezes medroso, firme, às vezes instável, e mesmo andando com Jesus, ainda estava aprendendo e não compreendia todo o amor de Jesus quando estava em carne. Também quando ressuscitou, Pedro ainda não o compreendeu. Discípulo corajoso, mas também medroso, amigo sincero, homem de fé. Numa ocasião, quando Jesus andava sobre as águas, disse Pedro: Senhor, se é tu, manda que eu vá até ti andando sobre as águas. E Pedro caminhou sobre as águas, mas ao olhar as ondas teve medo e quase se afogou, e disse: socorre-me, Senhor, porque pereço. Em outra ocasião, quando o paralítico lhe pediu esmola, Pedro não tinha nada no bolso, mas tinha algo valioso. Era a chave do reino dos céus. Então disse: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Reparem, o paralítico não pediu para andar. Ele queria apenas esmola. Pedro não perguntou ao paralítico como Jesus perguntou ao cego: o que queres que eu te faça? E assim Jesus operou a fé do cego para curá-lo. Embora Pedro fez algo maravilhoso, cometeu o mesmo erro do profeta Eliseu no passado, ao tentar agradar a mulher que o acolhia em suas viagens. Mas ela somente o fazia por gratidão a Deus, pois o tesouro que ela almejava era ser conhecida de Deus. E assim Eliseu tornou aquela senhora fértil, e ela teve um filho varão. Mas alguns anos depois, o filho veio a falecer. E ela disse a Eliseu: por acaso eu lhe pedi um filho, para agora eu ter que chorar a sua morte? Deu um problema grande para resolver aquela situação. Quando o homem passa a ser o abençoador e não Deus, no momento em que o homem de Deus passa a ser arrogante, tomando as suas próprias decisões de abençoar ou de amaldiçoar, sem a direção de Deus, fazendo uso abusivo da unção do Senhor, então Eliseu manda seu servo Jazir colocar o bastão sobre o menino, e o menino continua morto. Então volta a Jazir a Eliseu, e Eliseu manda colocar o seu bordão sobre o corpo do menino, e o menino continua morto. Eliseu estava displicente diante de algo importante, que era a vida. Ele percebe que Deus não está satisfeito com seu proceder naquela situação, porque ele estava agindo como mandando um mensageiro para levar objetos, num caso que era a vida de uma criança que estava morta. Então Eliseu larga tudo o que está fazendo e vai ao encontro daquela família. E chegando ali, coloca o bordão sobre a criança. Também talvez até a capa de Elias, como ele era ligado a objetos, para que Deus ressuscitasse o menino. Mas nada acontece. As horas se passam. A mãe está aflita. Eliseu anda de um lado para outro. Ele não compreende porque o menino não ressuscita, já que ele tem a porção dobrada da unção do profeta Elias, que foi arrebatado em uma carruagem de fogo no passado. Elias orou e ressuscitou uma criança, e essa unção era sobre Eliseu. Mas por que não estava acontecendo? Então Eliseu, movido de grande compaixão pela criança e por aquela mãe, deita-se sobre o corpo do menino e passa o calor do seu corpo para aquele corpo gelado e inerte. Deseja passar o seu fôlego de vida, respira boca a boca,
querendo passar vida àquele adolescente. Então Deus se agrada do proceder amoroso de Eliseu quando ele toma para si a dor daquela mãe. Eliseu não sabia, mas Eliseu havia refletido algo que no futuro ia acontecer. Quando Jesus toma sobre si a dor, a enfermidade, está escrito no livro de Isaías, e ele tomou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E quando Eliseu agiu daquela maneira, ele chamou a atenção de Deus, porque ele fez algo que ia acontecer milhares de anos mais tarde, quando Jesus ia tomar sobre si a nossa dor, as nossas dores, as nossas enfermidades. Eliseu tomou para si a dor daquela mãe e desejou passar a vida para aquele adolescente. E o menino ressuscita, e Deus se alegra com o proceder de Eliseu, pois Eliseu fez algo que Jesus ia fazer no futuro, algo que Deus se agradou e que Jesus, o próprio Deus, vamos dizer assim, imitou o proceder de Eliseu em Jesus, tomando sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Eliseu havia recebido a porção dobrada da unção de Elias, mas o amor de Elias era pessoal e intransferível. O amor é algo que você tem para oferecer a Deus, e você não pode receber o amor de outra pessoa. Você pode receber carinho, você pode receber coisas, mas o amor da pessoa é algo pessoal. A intensidade do seu amor é o que você tem para oferecer a Deus. Abel deu seu melhor amor a Deus, mas Caim não. Deus não se agradou do proceder de Caim. Jesus está interessado na intensidade do seu amor. Quanto mais o teu pecado te entristece, maior a intensidade do seu amor. Pois Jesus disse: a quem muito é perdoado, maior é o amor. Eliseu recebeu a unção dobrada da unção de Elias, mas o amor é algo pessoal. Pois Eliseu era intolerante e usou da unção dobrada para fazer justiça própria, matando um grupo de jovens. Eliseu era calvo, e numa ocasião, quando Eliseu passava por um lugar no meio da mata, alguns jovens debochavam dele, dizendo: sobe calvo, zombando, porque Deus levou Elias em uma carruagem de fogo para o céu, mas Eliseu ficou. Então Eliseu manda 2 ursas famintas que devoraram aqueles jovens, causando assim grande sofrimento e dor às famílias daqueles jovens que tiveram que enterrar seus filhos. Assim existem homens, pastores, bispos, apóstolos, padres, homens que usam da unção para fazer justiça própria, condenando, matando ou se enriquecendo através do poder que receberam. Eles acham, porque estão conseguindo obter lucros, resultados, é que Deus está concordando com as suas atitudes. Essas pessoas só continuam porque está escrito: os dons e as chamadas são irrevogáveis. Ou seja, Deus não toma de volta o dom. Mas saibam que no grande dia do Senhor, Jesus vai lhes dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, pois nunca os conheci. Esta parte da mensagem é apenas uma introdução para você compreender a verdadeira mensagem sobre Ananias e Safira, a intensidade do amor de Deus, que é o tema central dessa mensagem, que eu vou colocar no próximo vídeo.